Vamos falar sobre o combate ao crime organizado. Qual será o caminho do projeto antifacção que está tramitando lá no Congresso Brasileiro, enviado pelo governo federal, mas que recebeu aí, segundo determinação de Hugo Mota, a relatoria de Guilherme Derrite. Ontem foi um auê esse projeto, porque Derrite já tinha colocado lá. E aí, muita gritaria por parte da oposição, muita gente reclamou do projeto. E aí, ele acabou apresentando uma nova versão do seu relatório. Na primeira versão, a PF só poderia atuar em investigações sobre facções se o governador do estado pedisse formalmente. O governo e a própria Polícia Federal fizeram críticas públicas a essa ideia. Agora, o texto permite que a PF participe sempre que o caso envolver temas de sua competência constitucional, sem depender de autorização estadual. Bom, em nota divulgada após o novo parecer de Derrite, a Polícia Federal, que foi às redes sociais, inclusive com essa nota pública, afirma, tá aí, ó, a nota pública da Polícia Federal, a PF acompanha com preocupação as alterações produzidas no relatório do projeto antifacção. A proposta original tem como objetivo endurecer o crime e fortalecer as instituições responsáveis pelo enfrentamento às organizações. No entanto, entretanto, o texto em discussão ameaça esse propósito ao introduzir modificações estruturais que comprometem o interesse público. Segundo a Polícia Federal, o papel institucional histórico da Polícia Federal no combate ao crime poderá sofrer restrições significativas. Passa para a gente a fotografia do que a Polícia Federal fala na nota aí, ó. Aí eles vão falando, então, todo o texto, né? Falando, ó, essa alteração compromete o alcance e os resultados das investigações. É importante ressaltar que em agosto a Polícia Federal realizou a maior operação contra o crime organizado na história do país. A Polícia Federal reafirma que vai continuar defendendo suas atribuições constitucionais e a preservação da sua autonomia funcional, a fim de garantir o cumprimento da lei e da defesa da sociedade brasileira. Bom, o governo está reclamando, a própria Gleisi Hoffmann vem dizendo que isso vai ser um problema gigantesco para o Brasil. E aí a gente está acompanhando. Ô Josias, essa alteração no texto que Derrite fez, ela atende, né, aos pedidos aí da oposição ou não? Continua sendo algo complicado, se é que você acha complicado? É muito complicado, não atende coisa nenhuma. A Câmara está operando, Fabíola, como se desejasse provar ao país que o crime, quando organizado, compensa. O Guilherme Derrite foi presenteado pelo Hugo Mota com o papel, o posto de relator desse projeto antifacção do Lula, e ele se apresentou num primeiro momento como um anjo da tecnicidade a serviço da segurança pública e perdeu as asas ao propor que o crime organizado seja blindado contra a Polícia Federal. Em 72 horas, o Derrite produziu 2 textos, e a má notícia é que nenhum deles é bom. Nas duas versões, o Derrite equipara crimes cometidos por facções criminosas e milícias ao terrorismo. No primeiro texto, ele proibia a Polícia Federal de investigar sem a requisição dos governadores. A Polícia Federal só poderia entrar se os governadores requisitassem. Nesse segundo texto, que o Derrite apresentou na noite passada, ele permite que a Polícia Federal atue contra o crime organizado, desde que comunique previamente às autoridades estaduais. Ora, muitas vezes as próprias autoridades estaduais são alvo da investigação. Então, a Polícia Federal agora tem que submeter as suas apurações a uma comunicação prévia às autoridades dos estados. Isso não faz nexo. A Polícia Federal não é um canteiro de rosas, mas ainda fornece os melhores espinhos de que o Estado dispõe para espetar as organizações criminosas. E o Derrite, que é membro da tropa de elite do Tarcísio de Freitas, ele não ignora que as más companhias das polícias estaduais fazem a PF parecer ainda melhor do que é. Nós tivemos, Fabíola, casos esquisitos. Um capitão da PM
lotado no gabinete militar do Tarcísio de Freitas, Diogo Cangerana, ele foi pilhado pela Polícia Federal em conexões criminosas. Ajudava a lavar dinheiro do PCC em bancos digitais. A polícia teria que comunicar às autoridades estaduais para fazer essa investigação? Outro operador de lavanderias do PCC, aquele Vinícius Gritzbach, foi executado quando delatava o vínculo do PCC com a Polícia Paulista. Pelo menos 15 policiais e um delegado civil foram indiciados. 3 PMs foram acusados de disparar os tiros que mataram esse delator. Não faz muito nexo impedir a Polícia Federal de investigar esse tipo de ocorrência. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil do governador Cláudio Castro passou 5 anos investigando a execução da Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, e não esclareceu o crime. A Polícia Federal foi acionada pelo então ministro Flávio Dino e mostrou que por que as investigações estavam patinando no Rio de Janeiro. Ficou demonstrado que a vereadora foi emboscada por 2 milicianos egressos da PM. Eles executaram o crime a mando de um deputado e de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tudo isso sob a proteção de um celebrado delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Deputados agora, da facção bolsonarista e do Centrão, estão se juntando para aprovar esse texto do DERIT. Se essa proposta que objetivamente blinda a criminalidade contra a Polícia Federal prevalecer no plenário, aí não restará dúvida, Fabíola, ficará demonstrado que a Câmara quer provar ao Brasil que o crime, quando organizado, compensa. Não faz nexo você impor limitações à atuação da Polícia Federal em investigações contra o crime organizado. Não faz nexo, não faz sentido. O que isso vai resultar para o nosso país, hein, Sakamoto? Essa proposta, mesmo com essa alteração do DERIT, por que tamanha reclamação? Que impacto isso vai ter? Olha, a Polícia Federal tem um papel importantíssimo no combate ao crime transnacional, ao combate ao crime interestadual, ao combate a crimes relacionados a questões federais. E ela tem uma alta... A taxa de respeito da Polícia Federal em relação às polícias estaduais ela é muito grande. Eu não estou falando que as polícias estaduais não são importantes e não cumprem o seu papel, mas exatamente dado a ação de excelência da Polícia Federal e mesmo o fato dela atuar atingindo diversos membros do espectro político, atinge a esquerda e atinge a direita, porque agora a direita fala, não, a Polícia Federal só nunca pegou a esquerda. Mentira, é que o pessoal tem memória do tamanho de um peixe, mas a Polícia Federal estava aí há pouco tempo prendendo gente da Lava Jato, prendendo gente do Mensalão, né, tudo isso mais. Então, e agora está prendendo gente por tentativa de golpe de Estado, prende desmatador, prende uma série de outros criminosos. Então, o que acontece? A partir do momento que você tenta colocar uma espécie de cabresto na ação dela, mesmo com um pequeno recuo, isso passa a imagem para a população, de uma maneira geral, que o Congresso Nacional está querendo defender bandido. Né? Eu acho, e não só a Polícia Federal acaba prejudicada por esse relatório, né? O próprio Ministério Público Estadual acaba sendo prejudicado. Ações importantes do Ministério Público Estadual no combate ao crime organizado também acabam sendo prejudicados por conta exatamente de como essas organizações passariam a ser consideradas e o tipo de autorização que teria que ser dado para as ações, né? Esse foco em organizações terroristas, de considerar como organizações terroristas, sendo que já existe isso. E se você aprimorar todo o cabedal legislativo, você já consegue, na verdade, dar uma boa saída para isso. Você consegue já combater. A sociedade, de uma maneira geral, Fabíola, na minha avaliação, se esse relatório não for alterado, pode acontecer uma sublevação da mesma forma que aconteceu com a PEC da blindagem. A única diferença é que isso aqui é num grau um pouco mais grave, porque na PEC da blindagem os políticos estavam tentando se blindar.
dos crimes que eles cometeram. Nesta aqui, neste PL especificamente, os políticos podem acabar blindando bandidos de organizações criminosas, de facções criminosas, blindando assassinos, blindando traficantes, blindando desmatadores, blindando um monte de gente. Desmatadores sim, porque em meio à COP, saiba que a Polícia Federal tem uma ação importantíssima no combate ao crime organizado relacionado ao meio ambiente em muitos estados do país. E isso irrita por demais o poder local, governadores, eles ficam possessos, porque não raro, né, quem se beneficia da subtração dessas riquezas ambientais são gente poderosa dos próprios estados. Então é importante que você tenha a Polícia Federal agindo num tema federal que é meio ambiente, sem que o governador, sem nem parceria, sem nada com o poder local, quando ele determina e identifica problemas nesse sentido. Então, em meio à COP 30, a gente vê a tentativa de reduzir, inclusive, o poder da Polícia Federal na atuação do crime organizado ambiental, né, é grave. E eu acho que a população vai acabar surtando novamente se isso não for revisto. E repito, ninguém... vocês estão querendo proteger bandido? Novamente, quem protege bandido é quem defende anistia. Quem defende a anistia é que protege bandido no Brasil. O resto de nós quer ver bandido processado e preso, né? Essa não é a questão. A questão é que, no meio de toda essa discussão, no meio de um momento super difícil, em que você precisa combater facções criminosas, em que você precisa combater o crime organizado no meio ambiente, que você precisa combater o crime organizado numa série de outros locais, você acaba criando mais ruído do que soluções. O Josias estava comentando sobre as declarações do Derrite, né, e como ele enxerga o comando, né, de investigação contra o crime organizado, né, qual deve ser o melhor caminho e tudo mais. E aí ele fala muito sobre o papel da Polícia Civil, né, que é o que o Josias estava destacando, e o que acabou causando também muito incômodo por parte da Polícia Federal, que teve a sua reação. Ontem, na entrevista que ele deu aqui ao vivo, ao nosso All News, Guilherme Derrite, o deputado federal, ele disse e defendeu que a Polícia Civil é que tem responsabilidade de combater o crime organizado. Vamos assistir. Eu não vejo problema nessa confusão, até porque a gente tem que pensar, vamos usar vários estados. A Polícia Federal faz um trabalho espetacular, eu reconheço, um trabalho competente, porém, nós estamos falando de 13 mil homens de um país com dimensões continentais. E a gente manteve essa competência da Polícia Federal, da Justiça Federal, nos crimes cometidos no artigo 2º da 13260. Já essa nova tipificação prevê, primeiro, quem são os membros de organizações criminosas. No próprio texto substitutivo, ele cria, isso veio do governo federal, a possibilidade e a necessidade da criação de uma base nacional de indivíduos, né, que pertencem a organizações criminosas. Eles chamaram de banco de dados de faccionados. Eu estou chamando de banco de dados de membros de organizações criminosas, federal. E os estados deverão criar os seus também, porque quem conhece quais indivíduos pertencem ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro é a Polícia Estadual. Quem conhece de maneira mais próxima, quem pertence ao PCC aqui em São Paulo, são os serviços de inteligência, as bases de inteligência da Polícia Estadual. Então, para tipificar e para incorrer nos crimes previstos no artigo 2A, nada mais justo, inclusive o GAECO, que é uma parceria histórica aqui, não só em São Paulo, mas de vários estados, que tem mais proximidade no combate ao crime organizado. Eu estou mantendo a competência da Justiça Federal e nessas novas tipificações de crimes praticados por membros de organizações criminosas do 2A, aí sim eles asseguram aí a competência dos GAECOs das polícias estaduais para processamento e julgamento dentro de cada estado. Bom, essas foram as declarações do Derrite ontem, antes da alteração que ele fez, que deixou a Polícia Federal muito incomodada, né? Inclusive, depois, Derrite conversou por telefone com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que intermediou essa conversa, e Mota reafirmou que a Polícia Federal continuará responsável pelas investigações de crimes cometidos pelo crime organizado. Isso aí foi o que o Mota disse, né? O Hugo Mota e a ministra Gleisi Hoffmann devem se reunir hoje para tentar chegar a um acordo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, responsável por apresentar o PL, também deve participar dessas conversas. Na nossa página do UOL, tem uma reportagem da Dani Lima,
que traz as informações relacionadas à Polícia Federal. O diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse para Dani Lima que não vai aceitar ingerências na instituição, reforçando, né, essa nota oficial que foi divulgada pela Polícia Federal. Disse ele, abre aspas, enquanto dirigente máximo do órgão, não vou aceitar nenhuma diminuição de competência ou restrição de atuação. Um delegado da corporação, ouvido em reserva, disse que não tem memória de um ataque frontal tão grave às atribuições da Polícia Federal como este. Foi o que disse aí um delegado ouvido por Dani Lima.